Multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Gaúcha Imóveis. Diversas opções de imóveis, aluguéis, compra e vendas. Confira nossos imóveis e realize o seu sonho. Rua Rui Barbosa 48, Sala 52. Fone 54-3522-6552 ou 3519-6690. Conheça o novo espaço dedicado a transformar ambientes. Cerâmica e porcelanato, piso vinílico e laminado, louças e metais, mármore e granito, papel de parede e lustres. Solicite um orçamento. Veneza Acabamentos, valorizando ambientes. Multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé, é possível. Olá, é com alegria que estamos chegando até você através da TV Erechim com mais um programa Com Fé, é Possível. Queremos também deixar o contato deste programa, o e-mail comfeepossível@outlook.com. Desde o início, o ser humano convive com diferentes pessoas e com isso também é influenciado por diversas fontes de informação. Multidões creem em Deus e multidões também vivem do seu próprio jeito. O tema desse programa é: em qual multidão você está? Quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Nos diz o texto: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. O grupo que chega faz barulho com risos e conversas. Era a multidão daqueles que seguem a Jesus. A outra multidão, a que está saindo, é solene, com lamentação, muita tristeza, porque a viúva estava ali acompanhando o enterro do seu filho único. A mãe chorando muito, pois há pouco tempo havia percorrido aquele trajeto. Parece que foi ontem que ela estava enterrando o corpo do marido. Jesus, vendo a viúva, teve grande compaixão e disse: não chores. Jesus também tocou o caixão e os que carregavam pararam. E Jesus diz para o morto: levante-se. E o que aconteceu? O jovem morto levantou, sentou-se, começou a falar e Jesus o devolveu para sua mãe. A Bíblia diz que todos aqueles que creem verdadeiramente verão a glória de Deus. Nós também fazemos parte de uma multidão. Gostando ou não, mesmo sem perceber, fazemos parte de uma categoria de pessoas. A Bíblia diz que largo é o caminho que conduz à perdição e muitos andam por ele. Estreito, apertado é o caminho que conduz à vida. Podemos ter muitos amigos, influência, ser realizado em muitas áreas da vida, mas pertencermos, integrarmos o número da multidão dos que sofrem, choram,
daqueles que se lamentam. A Bíblia diz que existem multidões no vale da decisão. Pessoas que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Hoje, você está cruzando com uma multidão que vence, uma multidão que supera, uma multidão que segue a Jesus. Essa multidão é daqueles que vencem, daqueles que superam. O passado já se foi, o amanhã pertence a Deus, mas hoje é tempo de mudança de vida. Mas por quê? Por que acontecer um momento tão maravilhoso em minha vida? Porque Jesus tem uma palavra para você. E sempre que Deus fala com alguém, milagres acontecem, portas se abrem e a alegria chega para ficar. Jesus disse à mulher que estava da multidão contrária: não chores. Talvez ela pensou: como não chorar? Já perdi o marido, agora meu filho está sendo levado para o cemitério, como não chorar? Você pode estar se indagando agora. De que maneira, como vou viver uma vida feliz, com mais saúde, com mais ânimo? Com a presença de Jesus é possível. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho certo para você viver, para você vencer. Ele é a verdade que te liberta, que arranca a tristeza e toda a dor. Ele é a vida completa, perfeita para você. Lembre sempre, com fé é possível. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. E esta palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta palavra, poderosa sim, gera a transformação que você precisa. Creia nisso. Creia e coloque um ponto final na incredulidade. Chega de ficar correndo em busca de uma palavra, uma mensagem apenas agradável. O que você precisa ouvir é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não viver a verdade do Evangelho é estar em trevas, num quarto escuro, sem iluminação alguma. Estar em trevas é não saber o que tem no final da estrada. Jesus disse: aquele que me segue jamais andará em trevas. Esse episódio na vida desta viúva, lá em Naim, aconteceu no passado, mas ainda hoje, esse Deus que nos ama, que nos protege, Ele está realizando os grandes milagres. Nosso Deus gera vida abundante. Vemos que após pronunciar 2 palavras para a mulher, Jesus tocou o caixão. Ele também toca em você, suprindo suas necessidades, dizendo: não tenha medo, não desista. Eu creio que através desse programa, Jesus toca nessa área morta da sua vida. Talvez no sentimento, nas emoções, na tua fé, talvez no seu casamento. Jesus toca poderosamente nesse problema insolúvel, nessa situação horrível, e traz vida abundante. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos trazer esta vida. Jesus disse ao defunto: jovem, eu te digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. Hoje é para você. Levante-se. Levante-se dessa vida de marasmo, de sofrimento, de dor. Se tem uma coisa que Deus quer para a tua vida, é te levantar. Levantar da depressão, levantar do mau humor, levantar para uma nova vida com Deus. O milagre com esse filho da viúva tinha um objetivo: o de glorificar a Deus. O texto diz que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Quando nossas conquistas tiverem sempre esse intuito de glorificar a Deus, com certeza acontecerá. Nesse exato momento, milhares de pessoas estão sofrendo.
e sofrem justamente por estarem na multidão errada, na multidão daqueles que não acreditam em Deus. Vamos lá, com fé é possível. Tem um outro texto muito importante da palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, estás livre dessa doença. Então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Esta mulher foi abençoada através das palavras e do toque de Jesus. Quando Jesus impôs as mãos sobre ela, imediatamente se endireitou e glorificava a Deus. A mulher doente estava presa por um espírito de enfermidade. Ela estava impotente, fraca, mas a Bíblia nos mostra que Jesus morreu pelos fracos. Deus prova o seu amor em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você está enfrentando um momento de dor, de sofrimento? Jesus olha, Jesus estende a mão e Ele te abençoa. O sofrimento daquela mulher já se estendia por 18 anos. Nós sabemos que nem tudo na vida será como esperamos. Podemos enfrentar desilusões, mas o importante é não estarmos aprisionados. Se você tem algo que te aprisiona, se apegue a Deus e a libertação será completa. Creia nisso. Vemos nesse texto que a mulher andava encurvada. Parece pouco, mas ela não conseguia olhar para frente. Você conhece alguma pessoa que vive encurvada, cabeça para baixo, sem um pingo de esperança? É algo muito triste, desesperador até. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe agora mesmo, abra o seu coração e creia nesse Deus que te ama, te perdoa e restaura. Talvez você não tenha grandes dificuldades, mas já compreende o quanto pequenas pedras podem atrapalhar muito a nossa vida. Situações que acabam tirando o prazer de servir a Deus, o prazer de viver com os amigos, desfrutar a vida com a família. Jesus chamou essa mulher e falou: estás livre. Quando nos aproximamos de Jesus, quando ouvimos sua voz, o milagre já está acontecendo. Jesus diz hoje: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha que promessa! Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mesmo Jesus que curou essa mulher está agora bem perto de você para trazer paz, para gerar a vida eterna. Observe isso. Jesus impôs as mãos sobre ela. Ela se aproximou de Jesus, ouviu sua voz e recebeu o toque. A coluna estava torta, mas milagrosamente endireitou. Esse Deus, que tanto fez no passado, faz ainda hoje. E o seu poder é suficiente para endireitar todas as veredas tortuosas. É uma questão de escolha. Em qual direção você vai prosseguir? Escute o que vou te dizer. Queira ou não, concorde ou não, você faz parte de uma multidão. Hoje eu lhe convido a fazer parte da multidão que segue os ensinamentos de Jesus. É uma multidão convicta, que avança com alegria, superando cada obstáculo que vai aparecendo. Se precisar, mude agora. Não se trata de religião, mas de abrir a mente e o coração para as coisas divinas. A Bíblia nos orienta em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos renovar o nosso entendimento, a nossa mente para as coisas de Deus,
para compreendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Prezado amigo, amiga, humanamente era impossível acontecer uma virada na vida da mulher encurvada e da viúva também. Uma sofrendo há 18 anos, a outra indo enterrar o filho. Talvez eu esteja falando para você que tem uma causa impossível. A Bíblia diz que as coisas impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Se a sua vida está toda atrapalhada, somente notícias ruins, tenha fé que Deus está revertendo agora esse quadro. A viúva estava desesperada e poucas palavras de Jesus foram o suficiente para o impossível acontecer, trazer vida. Se o desânimo é o teu problema, levante-se. Levante-se agora em oração, levante-se na sua fé. Alguma doença te sufoca? Jesus declara: estás livre dessa enfermidade. A vida pode estar um verdadeiro caos, mas com fé é possível. Senhor nosso Deus, oramos agora em nome de Jesus, abençoando todas as pessoas, aquelas que fazem parte da multidão dos que não creem, para que através desta mensagem tomem uma decisão sábia, muito importante, de obedecerem aos ensinos da Tua Palavra e começarem a viver uma nova vida. Nós oramos abençoando aquele que está doente para que receba a cura, aquele que está aflito, abatido ou amargurado, para que a Tua presença traga muita paz, muita fé e muito amor. Nós oramos crendo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. multas de trânsito, carteira de habilitação bloqueada, suspensa. Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Gaúcha Imóveis. Diversas opções de imóveis, aluguéis, compra e vendas. Confira nossos imóveis e realize o seu sonho. Rua Rui Barbosa 48, Sala 52. Fone 54-3522-6552 ou 3519-6690. Conheça o novo espaço dedicado a transformar ambientes. Cerâmica e porcelanato, piso vinílico e laminado, louças e metais, mármore e granito, papel de parede e lustres. Solicite um orçamento. Veneza Acabamentos, valorizando ambientes. Multas de trânsito, carteira de habilitação bloqueada, suspensa. Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas.